Olá pessoal, meu nome é Hector, bem-vindos ao Garbage Collector e hoje eu quero falar com vocês a respeito de compressão em paralelo, entendeu? A maioria de vocês já conhece as ferramentas GZ, né, a gzip, o bzip2 e o XZ, que é a mais nova delas. Com exceção do XZ, as outras duas ferramentas não suportam compressão em paralelo. Hector, por que eu deveria comprimir os meus arquivos em paralelo? Para ganhar tempo. E se tem uma coisa nessa vida que não volta, é tempo. Então a gente precisa saber como economizar. E essas dicas serão muito úteis para vocês que fazem dumps de bancos de dados ou movimentam grandes arquivos de log de um lado para o outro, beleza? Existe uma versão do gzip feita para comprimir em paralelo chamada PIGS, que significa Parallel Implementation of gzip. E existe uma versão do bzip2 chamada pbzip2. O XZ ele já consegue fazer a compressão em paralelo, mas a gente precisa configurar. Então eu vou mostrar somente com o PIGS, beleza? Porque o pbzip2 é praticamente a mesma coisa que o PIGS. E mais importante do que isso, eu vou mostrar como você utiliza essa compressão com paralelismo dentro do tar, já que o tar, por padrão, comprime sempre com uma única thread. Ok? Pronto para economizar o seu tempo e desperdiçar o meu? Brincadeira. Vamos para o nosso terminal então. Finalmente, nosso querido terminal. Nossa, Hector, o seu quarto está bagunçado. É mesmo? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho um arquivo aqui relativamente grande. Eu peguei um arquivo de 818 megas. Eu vou deixar o link de onde eu baixei na descrição do vídeo, tá? Para que a gente consiga ver a diferença de tempo com muito mais facilidade, tá bom? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprimir esse arquivo utilizando o gzip. E depois eu vou comprimir esse arquivo utilizando o PIGS. Depois eu falo das opções para vocês, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar o time para poder marcar quanto tempo ele levou para comprimir. Gzip -k de keep, né? Esse parâmetro ele faz com que o arquivo original se mantenha, para ele não ser apagado, afinal eu quero continuar utilizando, eu não quero só comprimir ele pronto. E o nome do meu arquivo aqui, ó, file.csv. E a gente sabe que o Linux, né, o GZ, ele vai criar o arquivo file.csv.gz, tá bom? Como vai demorar um pouquinho, eu vou desaparecer e volto quando a compressão terminar. Perfeito, ele levou 38 segundos, tá bom? Para comprimir esse arquivo, lembrando que ele comprime utilizando uma única thread, beleza? E agora eu vou utilizar o mesmo comando, pessoal, só que com o PIGS. O PIGS, ele se chama PIGS mesmo, então se você for instalar aí no seu Debian, no seu Ubuntu, é apt-get install PIGS, e aqui no caso do Fedora ou do OpenSUSE, você pode fazer DNF install -y, sei lá, PIGS, tá bom? Ah, funciona DNF no OpenSUSE? Funciona também, pode ser o zipper, tá bom? Eu vou mover então o arquivo file.csv.gz para file1, porque eu quero fazer uma comparação depois, tá bom? Então levou 38 segundos. Vamos ver o tanto de tempo que leva com o PIGS. Mesmo comando. PIGS. Opa! 12 segundos, pessoal. Menos do que a metade, bem menos do que a metade, tá bom? A metade ali de 38 seria mais ou menos 19, certo? Levou 12 segundos. É 19? Ainda bem que eu não estou tão ruim assim de matemática. Então veja que o PIGS por si só já comprimiu mais rápido. Tá bom? Vamos analisar então algumas opções do PIGS para entender o que aconteceu. PIGS help. O que me interessa aqui, pessoal, eu não vou falar sobre compression level, nada. Eu quero falar simplesmente sobre compressão em paralelo, tá bom? Olha só, process. Ele permite que você configure até N threads de compressão. O padrão é o número de processadores online ou 8 se for desconhecido, tá? Esse processadores online é o número de threads que você vai utilizar. Então olha só, quantas threads a gente tem? Você pode ver com LSCPU. Vou subir aqui um pouco, ó. Nós temos então 8 CPUs. E aqui ele fala ó, online CPU lists 7. Eu usei o LSCPU, tá bom, gente?
Cadê? Aqui, ó, LSCPU, tá bom? Então, nós temos 8 CPUs online e ele utilizou esses 8 CPUs online. Por isso que a gente ganhou tanto tempo. Ah, mas Hector, e se minha máquina estiver sobrecarregada e eu não puder utilizar todos os núcleos? Isso pode acontecer. Às vezes você tem lá um mega servidor com 64 núcleos ou até mais, 90 alguma coisa, mas você não pode comprimir utilizando todos os núcleos. Você consegue controlar o uso de paralelismo pelo traço aqui process. Aqui, ó. É que o meu buffer aqui está sempre estranho. Então vamos lá. Ele levou mais ou menos 12 segundos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos mover esse file aqui, vamos chamar ele de file 2. E aí eu vou fazer a mesma compressão, só que eu vou passar dessa vez, ó, com pigs, só que eu vou passar aqui o "-p" e vou pedir para ele utilizar 4 threads, ou seja, 50% do meu CPU vai estar ocupado fazendo a compressão, enquanto os outros 50% vai ficar livre. Vamos ver quanto tempo leva. A gente está concorrendo com 12 segundos, ou 38, né, do anterior. Olha lá, 13 segundos, ó, foi bem mais próximo do que eu esperava. Então a gente já ganhou muito mais velocidade do que nós teríamos com o GZ comum. Eu vou remover o arquivo, ó, e vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a compressão com 2 threads. 2 threads, para quê? Para mostrar o quanto de tempo a gente já ganha com apenas 2 threads ao invés de utilizar uma só, beleza? E o Pigs, pessoal, ele está aí há um tempão, assim como o PBZip2, ele está aí há um tempão, e eu vejo que as pessoas utilizam pouco. Principalmente no TAR, que eu vou mostrar já já. 21 segundos. Então, nós estamos concorrendo originalmente com 38 segundos, e já caiu para 21 segundos utilizando apenas 2 threads. Beleza, pessoal? Olha o tempo que a gente está economizando. Legal, vamos remover esses arquivos aqui, ó. Vamos remover tudo que for GZ. A mesma coisa, pessoal, serve para o XZ. XZ, vamos aqui, ó, compress, apesar de que eu acho que não precisa, tá? Não vou passar nenhuma thread para ele. Vou pedir para ele manter o arquivo da mesma forma e vamos passar aqui, ó, file.csv. Vamos ver quanto tempo ele leva. E aí depois eu vou utilizar as threads. 2 threads só para a gente ver a diferença. O XZ é uma forma mais nova de compressão. Se eu não me engano, hoje os módulos do kernel são comprimidos como XZ. Eu precisava ter testado isso antes de ter feito esse teste. Eu escutei um disco inteiro do Fábio Júnior, eu jantei e acabou agora. 18 minutos, pessoal, com apenas uma thread comprimindo em XZ. O XZ, ele é um algoritmo que comprime o arquivo bem mais do que o gzip. Eu posso mostrar isso para vocês. Eu vou fazer com o pigs aqui para ser mais rápido, tá? Pigs, file.csv, tá? Não vou nem considerar o tempo. Só que qual que é a desvantagem do XZ? Ele demora muito para comprimir, nem tanto para descomprimir, ele é bem rápido para descomprimir, mas para comprimir ele demora muito. Vocês vão ver a diferença aqui no arquivo de texto entre o gzip e o XZ, e veja que o XZ ele tem 30 megas, enquanto o GZ ele tem 101 megas. É uma diferença muito grande aqui para arquivos de texto, tá bom? Depende muito do arquivo, depende muito do tipo de dado que tem naquele arquivo, tá? Naquele tipo de arquivo também. Mas beleza, levou 18 minutos, sem brincadeira. Então vamos fazer a mesma compressão, só que utilizando 4 threads. Vamos fazer com 4 threads ao invés de 8, tá? No caso do XZ, desculpa, ele tem, em vez de ser P, né, menos P, ele tem um T maiúsculo aqui, ou traço threads, que você vai especificar o número de threads. O padrão é 1. Você pode passar 0, para ele utilizar quantas threads ele quiser, ou você passa o número que você tem aí na sua cabeça, tá bom? Eu vou passar apenas 4 para vocês verem a diferença. Nós estamos concorrendo com 18 minutos. 18 minutos. Então, olha só. Time, comprimir. Opa, preciso renomear o arquivo aqui, ó. csv.xz para file.csv, file 1.
tá? Vou utilizar o mesmo comando, só que agora eu vou passar aqui, "-t maiúsculo 4. Vou pedir para ele utilizar 4 threads. Vamos ver o tempo que vai demorar essa nossa compressão amigável. Em paralelo, claro. Uau! 5 minutos. Mas já é uma diferença muito grande em relação aos 18 minutos que a gente estava competindo, tá bom? A diferença, pessoal, de fato, é que... aqui não deu para perceber. Dá para perceber um pouquinho, ó. Arquivos que você comprime com mais de uma thread, normalmente eles são ligeiramente maiores do que os arquivos que você comprime com uma thread só. Isso vale para XZ, PIGs, PBZip2, tá bom? Então grave isso, mas sinceramente não é relevante para o tamanho final do arquivo, tá? Mas ele fica realmente um pouquinho maior. Beleza? Então eu quis mostrar ali o paralelismo para vocês. Acredito que tenha ficado claro. E como você sabe que realmente ele está trabalhando em paralelo, tá bom? Se você deixar aí o comando rodando, você pode olhar lá no top, por exemplo, você vai ver que o consumo de CPU ele vai estar muito elevado no processo do XZ. Tá? Aqui, pessoal, claro, a gente teve uma concorrência entre o XZ e o OBS, que é onde eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, isso que impactou no tempo que ele utilizou, até porque o XZ ele é muito mais agressivo com o CPU, mas você consegue perceber, por exemplo, como que está aqui. Ó. Se eu tirar as threads e deixar só uma thread, você vai ver que ele vai ficar ali travado em 100%. Ó, vou tirar aqui. Olha só. XZ, ó. Ele vai ficar ali mais ou menos próximo a 100% de CPU. Beleza? Aí você sabe que realmente está funcionando a compressão, você está usando todos os núcleos que você bem queira. Certinho? E aí nós temos um último desafio, que é utilizar isso dentro do tar. Eu vou criar um diretório aqui chamado arquivos, ou files, né? Vamos deixar em inglês, files. Eu vou mover esse file.csv para dentro de files. Só para utilizar um diretório para fazer sentido a utilização do tar. O tar, pessoal, se a gente procurar aqui, ó, man tar, ele tem uma opção que é "-i" maiúsculo, e o "i" maiúsculo você utiliza um programa externo para fazer a sua compressão. Então, se eu for comprimir como gzip, eu não vou fazer mais o tar -xzf. Por exemplo, como ficaria o comando tar -xzf files.tar.gz files, certo? Vamos chamar, czf, create. Vamos chamar esse aqui de files original, certo? E vamos ver quanto tempo ele demora para comprimir. E o que acontece, né? Se eu utilizar o "-i", ele já vai utilizar o PIGs com um número padrão de processos que o PIGs utiliza. E o PIGs utiliza todos os processadores online. O XZ, ele, por padrão, ele utiliza 1. Mas nós temos duas variáveis, né, ou 3, se você for considerar o PBZip2, que conseguem configurar parâmetros de configuração para esses comandos, para que você consiga controlar o nível de paralelismo que você quer, certo? Ó, levou 37 segundos com o tar padrão. Eu vou utilizar o tar agora com o "-i", e eu vou tirar aqui o C, tá bom? Ou desculpa, eu vou tirar o Z é de gzip, e eu vou passar aqui em maiúsculo, vou pedir para ele utilizar o PIGs, então ele vai utilizar todos os CPUs. Olha lá, 13 segundos. Legal, mas e se eu não quiser utilizar todas as threads do meu CPU? Eu vou mostrar com o PIGs, mas e eu vou mostrar a variável do XZ e do PIGs, mas um exemplo vai ser suficiente, tá bom? Se a gente der um man aqui no PIGs, você vai observar que aqui embaixo ele comenta sobre uma variável chamada... aqui em cima. Ele comenta sobre uma variável chamada PIGs. E ele fala que são variáveis de ambiente que, quando configuradas, você pode setar parâmetros para o comando. Então, olha só que interessante. Vamos pegar a variável PIGs. O XZ é a mesma coisa, ó, man_xz, só que é um pouquinho diferente. Ele tem uma variável chamada xz_opt.
O processo é o mesmo, pessoal. Ó, XZ_OPT igual, e aí você passa os parâmetros que você quer. Por exemplo, eu quero utilizar compressão máxima, -9, espaço, quero utilizar 10 threads, -T maiúsculo 10. Tudo isso entre aspas da variável XZ_OPT. Ele vai pegar esses valores para você, tá bom? Vamos fazer o teste do tar de novo. Deixa eu remover aqui o tar com pigs. Vamos fazer o teste com o tar de novo. E vamos olhar aqui o top. Olha só, o pigs ali ele está consumindo 338 CPUs, né? Ele vai tentar consumir o máximo possível ali, ele vai competir com o OBS, mas está consumindo muito. Eu não quero que ele consuma tudo isso, eu quero que ele consuma, por exemplo, apenas 2 CPUs. O que eu faço? Vamos remover ele aqui de novo. Eu vou fazer export pigs igual, e aí eu vou passar o parâmetro aqui, ó. -P, eu quero que ele utilize 2 CPUs. Perfeito. E aí eu vou executar o mesmo comando, pessoal. Se fosse XZ, ia ser a mesma coisa, ó, só que com a variável do XZ. XZ_OPT, aí você faria assim, ó, T maiúsculo, por exemplo, 4. Aí ele utilizaria 4 threads, tá bom? Vou fazer aqui o comando com o tar de novo para vocês verem. E a gente está procurando um valor aproximado de 13, aí, diferente daqueles 38, que é o tempo que ele leva, tá? Vou deixar o comando executando aqui e vou observar ele lá com top. Ele tem que passar um pouco de 100%. E a gente já percebe aqui que ele passou 200%. Ele tem que ficar mais ou menos nessa faixa. Significa que ele está utilizando 2 cores. Legal, pessoal? Ele vai demorar aqui mais ou menos uns 13 segundos também. Acho que um pouquinho mais, né? Agora que a gente está utilizando o tar um pouquinho mais. Mas vai chegar bem próximo ali. Opa, levou até mais. Ó, 22 segundos, mas está melhor do que os originais, né, os 38. Eu vou remover ele aqui, ó, e vou executar de novo, só que com 4 agora, por exemplo. Para a gente ver se ele mantém mais ou menos os 13 segundos ali de cima, tá? Então lembre-se disso, pessoal. I maiúsculo, você passa o programa que você quer utilizar, pigs, xz, pbzip2, e você vai atrás das variáveis de ambiente para fazer a configuração do número de threads, de quanta compressão você quer utilizar e outros parâmetros que você consegue configurar o seu comando favorito, beleza? Olha lá, demorou 14 segundos. Espero que tenha sido útil essa aula, esse vídeo, né? Espero que vocês utilizem isso aí no dia a dia de vocês e economizem um tempão, pessoal. Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo aqui no Garbage Collection. Só tem eu aqui, não sei porque eu falo animado assim, mas isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.